Você sofre por causa da inveja? A inveja corrói a paz interior e afasta as almas de Deus, porque ela fere diretamente o amor ao próximo. Em vez de agradecer pelos dons de Deus, o invejoso se fecha na comparação e na amargura. A cobiça e a inveja, elas começam pequeninas, como sementes, mas se não forem logo combatidas, elas geram a injustiça, o roubo e até mesmo o ódio. Mas o Espírito Santo nos convida a cultivar o olhar de Cristo, um olhar que se alegra com a felicidade do outro, um olhar que reconhece que todos os dons vêm de Deus sobre todos aqueles que confiam na sua divina providência. A inveja mata a alma e vamos fazer de tudo para banir a inveja no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Estamos hoje no 11º dia do nosso caminho de consagração a Jesus pelas mãos de Maria e hoje você ouviu que título forte? A inveja mata a alma. Esse é o título do 11º dia que nós vamos meditar. Na verdade, vamos falar da inveja, sim, mas não somente do pecado capital da inveja, que Santo Agostinho diz que é o pecado diabólico por excelência, eu vou explicar o porquê, né? Mas não somente sobre a inveja. Vamos relacionar a inveja com o 7º e o 10º mandamento. Anota aqui no comentário se você sabe qual é o 7º mandamento, qual é o 10º mandamento. A gente precisa saber de cor. De cor não é só de mente, é de coração. Saber decorar os 10 mandamentos, porque eles devem estar concretamente na nossa vida. O 7º mandamento, não furtar, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Por isso tem um relacionamento com a inveja. No Catecismo da Igreja Católica, quando fala desses mandamentos, cita também a inveja, porque quem cobiça as coisas dos outros, normalmente é movido por inveja daquilo que o outro tem. E também, muitas vezes, por cobiçar o que não é seu, você pode ser levado ao pecado do furto, de se apropriar daquilo que não te pertence por direito. Porém, esses 2 mandamentos não estão presos somente não furtar, ir numa loja e roubar alguma coisa, não cobiçar as coisas alheias, olhar para aquilo que o vizinho tem e desejar possuir. Não, tem outros detalhes também que estão relacionados com esse mandamento e que estão muito próximos do nosso dia a dia. Então a gente precisa de humildade para reconhecer que dentro de todos nós, uns um pouco mais esse ou aquele pecado, outros tipos de pecado. Talvez você olhe para o seu irmão e diga, nossa, como ele é pecador. Eu não tenho essas tentações que ele tem, eu não tenho essa malícia que ele tem, porque ele tem um tipo de temperamento, um tipo de vida que tem mais inclinação para aquele defeito. Mas você tem mais inclinação para aquele outro defeito. Nunca se ache melhor que alguém. Se você se acha melhor que alguém, diz o livrinho da Imitação de Cristo. Inclusive, a Imitação de Cristo é um livro que Santa Teresinha era o livro de cabeceira dela, o livro predileto depois do Evangelho era a Imitação de Cristo e muitos outros santos se santificaram com esse livrinho. E esse livrinho diz assim, se você acha que você é melhor, superior a alguém, você ainda não chegou à verdadeira humildade. Mas, irmão, aquele homem é um bandido, aquela mulher é uma prostituta. Mas será que se você tivesse a mesma história de vida dessa pessoa, você seria melhor do que ela? Então nunca se julgue superior a ninguém. Deus é que sabe os nossos corações. Os santos se consideravam no último lugar, se consideravam grandes pecadores. Uma vez disseram a São Francisco, mas Pai Francisco, por que tu te achas tão sujo, tão pecador diante de Deus, sendo que o Senhor faz bem para tanta gente, tantas boas obras? E ele respondeu com sabedoria assim, se qualquer pessoa no meu lugar recebesse tantas graças que eu recebi, seria muito menos ingrato a Deus e seria muito mais generoso para fazer o bem aos outros, porque ele recebeu muito. Lucas capítulo 12, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então não julgue com os critérios somente humanos, se coloque na humildade,
Nunca se ache melhor e superior do que ninguém, porque aquela pessoa não tem, porque você não tem aqueles vícios, aqueles pecados daquela pessoa, mas você tem os seus, que talvez você não tenha noção da gravidade dos seus pecados. A maioria das pessoas não tem a noção plena da gravidade dos seus pecados. Vou dar um exemplo para você. Quando aqueles carrascos, soldados romanos, eles pensavam, estou fazendo o meu trabalho como soldado, eu preciso obedecer aos superiores e eu preciso castigar os criminosos. Porém, Jesus não era um criminoso, Jesus foi alguém injustiçado. E eles não somente estavam cumprindo a obediência, mas eles abusaram naquele maltrato com Jesus, zombando de Jesus, humilhando Jesus, fazendo coisas que nem dá para eu falar aqui. O que fizeram com Jesus é muito mais do que nós imaginamos, coisas terríveis. E o que Jesus dizia? Pai, perdoa, porque eles não sabem o tamanho do pecado deles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem que estão crucificando o Rei da Glória. Eles não sabem. Perdoa, Pai. Assim Jesus repete para o Pai perdoar a mim e a você. Nós não temos noção de como nós somos pecadores, mas graças a Deus também nós temos um pouquinho de noção de como nosso Pai é misericordioso, mesmo nós sendo tão pecadores como nós somos. Então, a humildade vai nos ajudar a vencer todos os outros pecados, todos. Mas hoje, de maneira especial, nós vamos aprender sobre isso, sobre esses dois mandamentos, o 7º e o 10º mandamento, e também contra a inveja que essa cobiça pode nos acarretar. Por exemplo, na Bíblia nós vamos ver que Tiago e João disseram para a mamãe deles, a Salomé, está lá em, deixa eu ver se eu lembro, Mateus 20, eu acho, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 20, de 21 a 25. Permite que no teu reino estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Então, logo depois de fazerem da mãe dos filhos de Zebedeu, João, o grande São João, e São Tiago, que foi o primeiro mártir dos apóstolos, que evangelizou a Espanha e Portugal. Imagina, os 2 grandes santos, antes de serem grandes santos, cometeram esse grande pecado, de querer estar à frente dos outros, ser melhor do que os outros, um à direita, outro à esquerda. E quando pediram para a mãe deles falar isso com Jesus, cobiçaram um lugar glorioso, os outros 10 ficaram com inveja, ficaram com raiva e criou divisão, discórdia. Olha como a sede de poder, a cobiça cria discórdia na nossa comunidade, na nossa família, na nossa convivência. Santa Teresinha dizia, se você buscar sempre o último lugar, não tem briga. Escolha o último lugar, não tem briga. Ela escolhia sempre. E Jesus disse, você vai para um banquete, senta no último lugar. Porque se você se sentar na frente, chegar alguém mais importante que você, o dono da casa vai dizer, vai um pouco para trás, e você vai ficar humilhado na frente de todos. E talvez quando ele vai chamar sua atenção, já não tem muito espaço ali atrás, você vai ter que ir lá para o fundo e vai ser humilhado na frente de todos. Então, sente no último, quando você for convidado para um banquete. Então o dono da casa vai dizer, vem um pouco aqui mais para frente, né? E você vai ser engrandecido na frente de todos. Claro, quando você vai para um teatro, para um cinema, não é tanto essa questão, não tem problema você sentar na frente, né? O que Jesus está falando é de importância, é de vanglória, é de você querer aplauso, querer ser considerado importante pelos outros. Uma pessoa que tem uma experiência profunda com Jesus, ela é exaltada pelo próprio Deus. Ela se sente valorizada por Deus. Ela tem as suas carências preenchidas por Deus. Eu não estou dizendo que ninguém seja perfeito aqui na Terra, mas Deus vai preenchendo nossas carências sim. E a gente vai fugindo e vai sacrificando esse desejo humano e carnal de querer sempre ser aplaudido, reconhecido, valorizado. Não estou dizendo que seja pecado você ser valorizado no seu trabalho, em algum esforço que você fez, mas não foca a sua vida nisso, senão você nunca vai ser um cristão verdadeiro.
Então, essa sede de poder de Tiago e João suscitou inveja nos próprios apóstolos. Então, no meio da igreja, olha, no meio dos amigos de Jesus, os apóstolos, o demônio da inveja conseguiu entrar. Então, esse é um demônio que ele gosta muito de agir dentro da igreja, com pessoas que estão dentro da igreja, não somente no mundo lá fora, não. Então, tomar muito cuidado com o nosso desejo de servir. E mesmo no serviço tem gente que quer aparecer. Tem gente que assume uma coordenação, um posto e se apega àquele posto. Você veio à igreja para servir, não para ocupar tronos, para ocupar cargos. Se você ocupa um cargo, é porque Deus quer você servindo nesse cargo. Não se apegue a nenhum cargo. Não se apegue a nenhum cargo. Na vida religiosa, por exemplo, uma irmã que hoje é madre, amanhã está lavando a roupa de todos, isso é indiferente. Por quê? Para exercitar a humildade. Nós somos servos inúteis, diz a palavra de Deus. Fizemos o que devíamos fazer. Então, vamos aqui na página 74 do nosso livro, vamos meditar como a inveja é perigosa. Na página 73 ainda. Uma tendência, a inveja pode ser definida como uma tendência de entristecer-se com o bem alheio, como se fosse algo que atingisse a nossa superioridade. Muitas vezes vem acompanhado do desejo de ver o próximo privado do bem que a provocou. Quer dizer, você vê a pessoa crescendo em determinado ponto na vida dela e você pensa, nossa, isso está me diminuindo. Santa Teresinha dizia que no céu a glória de um santo vai ser a minha também, porque ele é meu irmão. Então, o crescimento do seu irmão deve provocar em você um bem, uma alegria, porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E se existir a tentação da tristeza pelo bem do outro, você deve perceber isso, e isso não é pecado. Sentir essa tristeza pelo bem do outro como uma tentação não é pecado. Existem alguns tipos de temperamento que têm mais tendência para essa inveja, para sentir tristeza quando o outro é promovido, quando o outro cresce. Mas se você sente essa tendência por causa do seu tipo de temperamento, por exemplo, ou por um outro motivo, mas você luta contra isso, lá do céu, Deus te aplaude. O teu anjo vibra, porque você não segue os seus impulsos carnais, mas você segue o Espírito Santo. Porque quando você sente esse impulso, o Espírito Santo diz, isso não é bom. E você luta contra isso. Como? Rezando pela pessoa, elogiando a pessoa, rezando pelo bem, ajudando o crescimento dela, não é? E louvando a Deus. O louvor é uma cura poderosa para a inveja. Um padre amigo meu disse que pouquíssimas pessoas na confissão contam esse pecado ou essa tentação. Poucas pessoas confessam, eu fui invejoso. Só que tem tanta gente invejosa, por que as pessoas não confessam esse pecado? Porque é um pecado que humilha, é um pecado que gera humildade se você contar, olha, eu fui invejoso. Então, se você sentir esse primeiro impulso de se entristecer com o crescimento do outro, renuncia, luta contra isso, peça o Espírito Santo e abençoa essa pessoa, agradece a Deus pelos dons dessa pessoa, peça que Deus use essa pessoa para fazer o bem para muitos outros e assim você estará esmagando o demônio da inveja. Santo Tomás de Aquino diz que na inveja o bem do outro é considerado um mal pessoal, na medida em que diminui a nossa glória e a nossa excelência. É assim que a inveja se entristece com o bem do outro. E eis porque se inveja, sobretudo, os bens que comportam a glória, e nos quais os homens amam ser honrados e ter fama. Né? Aquele que foi aplaudido, foi valorizado, não deixe essa inveja entrar. Não deixe. Uma vez aconteceu de uma pessoa ouvir por um acaso, uma pessoa que tinha a mesma profissão da outra. E ela ouviu por um acaso uma pessoa comentando assim, nossa, essa pessoa é a melhor de todas nessa profissão.
Quando ela ouviu, quando esse outro que trabalhava no mesmo trabalho que ele, ouviu isso, o mal entrou dentro do coração dele. Eram amigos, os dois profissionais, mas ele passou a ter ódio daquela pessoa. Ele passou a perseguir, maltratar aquela pessoa, mas o outro companheiro de trabalho não fez mal nenhum. Foi somente uma pessoa aleatória que comentou para o outro: você é o melhor de todos. Então, o Satanás entrou naquele momento que a pessoa ficou triste com aquele comentário, mas não lutou. Não lutou contra essa tendência e aí o mal tomou conta. Então, a palavra de Deus diz, está aqui no livro, na página 74, em Gálatas 5:26, não sejamos cobiçosos de vanglória. Não deseje essa glória, esse aplauso do mundo, esse confete, essa purpurina do mundo. Cuidado! Não deseje essa vanglória, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aqui o catecismo cita aquela frase que eu falei de Santo Agostinho, que a inveja é o pecado do diabo por excelência. E olha qual é a base que Santo Agostinho usa. Está aqui, ó. A inveja é um pecado profundamente demoníaco. A própria Escritura atesta em Sabedoria 2:24. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. O demônio ficou com inveja porque Deus ia engrandecer o ser humano. O ser humano está no nível abaixo dos anjos. Mas Deus revelou que ele iria elevar o ser humano a um grau mais alto. Que do próprio Deus iria se fazer humano. Então, os anjos que não aceitaram a inveja no seu coração, os anjos que quiseram servir a Deus e servir aos seres humanos, disseram seu sim. Mas o demônio ficou com inveja dos seres humanos. Ele não queria que Deus elevasse os seres humanos. E a Bíblia diz que foi pela inveja do demônio que o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. Então, olha só, o primeiro pecado depois de Adão e Eva foi o pecado do fratricídio. O que é isso, irmão Luiz Maria? Quando Caim mata o seu irmão Abel. Por quê? Por inveja. A Bíblia diz que o rei Saul ouviu alguém cantando que o rei Davi matava mais do que ele, mais inimigos do que ele era melhor na guerra do que o próprio rei. O rei Davi foi bom, foi amigo dele. Mas o que Saul sentiu? Inveja. E ele não lutou contra esse sentimento e Satanás entrou nele. A Bíblia diz que ele era perturbado, ele era acossado por um espírito maligno, que enchia ele de tristeza. Então, olha só, porque ele deixou a inveja entrar, ele quis matar o próprio Davi, que era amigo dele, que era genro dele, sem motivo nenhum. E Davi teve a oportunidade de se vingar do rei Saul, mas ele não fez, porque ele era o escolhido de Deus, era o rei. Então Davi falou: olha, hoje eu tive a chance de te matar, mas eu não fiz, porque Deus é que vai me fazer justiça. E Saul, o rei, começou a chorar arrependido, porque ele tinha sido injusto, sem motivo nenhum. Às vezes a inveja te faz olhar para o outro, que é uma pessoa boa, uma pessoa que te ama, com um olhar impuro, com um olhar odioso, porque é o pecado diabólico. A pessoa que deixa a inveja entrar, ela fica semelhante ao demônio, ela fica cega pelo demônio. Deus o livre, porque é um dos pecados que mais faz a pessoa ser triste, é o pecado da inveja. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar, como disse aqui na sabedoria, que foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Por possuir essa natureza, a inveja está muito ligada ao orgulho, visto que o invejoso não é humilde o suficiente para reconhecer o bem que o outro possui, sem desejar possuir o que não lhe pertence. Satanás não soube se alegrar em Deus, na glória e felicidade, e por se dar ao orgulho, também invejou o poder que pertence unicamente a Deus. Por isso, São Tiago exorta aos fiéis, mostrando qual é a fonte da inveja. Tiago 3,14. Se tendes inveja amarga e preocupações egoísticas no vosso coração, não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, porque essa sabedoria não vem do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Também 1 Coríntios 13:4. A caridade é paciente, prestativa, não é invejosa. No amor não tem inveja.
Quem ama a Deus vence a inveja. Não ostenta, não se incha de orgulho. E também em Provérbios, um coração pacífico é vida para o corpo, mas a inveja é cárie para os ossos. A inveja vai matando aos poucos. Então, esses dois pecados capitais, esses dois mandamentos da lei de Deus, que se você pecar contra ele pode te levar à inveja, eu vou resumir brevemente para você o que são esses dois mandamentos. O sétimo, não furtar, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Quando fala de não furtar, eu me lembro do Padre Rufus, que foi um dos maiores exorcistas do mundo. Ele dizia assim: irmão, 2 são os motivos principais que as pessoas são vítimas de malefícios, de feitiçaria, bruxaria, satanismo, para prejudicar a pessoa. Ele diz, 2 são os motivos principais. As pessoas são vítimas de malefício por causa de relacionamentos. Às vezes uma pessoa quer possuir a esposa do outro, é o 9º mandamento, né? A pessoa quer possuir o esposo da outra e faz um feitiço para destruir. Pede ao demônio que vai destruir. Ah, irmão, isso não existe. Ah, o demônio não precisa de alguém que se una a ele. O Padre Rufus dizia que isso acontece sim. E não é só o Padre Rufus, é a experiência da igreja. Pessoas que se ligam ao mal para fazer o mal. Eu posso fazer um mal para você fisicamente, mas existe o mal espiritual também que pode ser feito. Quem vive na graça de Deus está muito mais protegido, mas esse mal existe, principalmente quando existem brechas na vida espiritual de alguém. Então, essas pessoas que eram vítimas de malefício, principal motivo, por motivo de afetivo e pelo motivo de herança. Gente, que coisa terrível. Mesmo dentro da mesma família, muitas vezes, né? Porque herança é coisa da família. Então, questão financeira, herança é um dos motivos principais que o Padre Rufus dizia de pessoas que faziam feitiço para querer o mal do outro. Se alguém na sua família quer brigar por herança, quer discutir, você pode usar os meios legais. Faça o que tem que ser feito na justiça, mas se for para criar ódio, se a pessoa quer roubar, quer ser injusta, quer trapacear, tem pessoas que forjam provas, tem pessoas que inventam mentiras gravíssimas. Essas pessoas você deve ter pena dela, se for seu irmão, sua irmã, seu primo, seu parente que está cego pela ambição, tem pena porque essa pessoa é pobre, reza pela alma dela, não sinta ódio dela não. Olha que a alma dela já está no inferno. Quem está em pecado mortal já está no inferno nessa vida. Porque se morrer nesse estado, vai para o inferno, diz o catecismo. Então tenha compaixão dessa pessoa, da sua família, e pede a Deus que tire do seu coração todo ressentimento e ódio e vingança. E peça a Deus que possa salvar a alma dessa pessoa. Que tenha misericórdia da alma dessa pessoa, da sua família. Não entre numa briga de herança. Não entre numa discórdia por causa de dinheiro. Deus é teu Pai. Deus vai cuidar de você. Deus vai providenciar. Então, vamos para o 7º mandamento. Eu citei, né? São pessoas que não creem na providência de Deus que entram nessa briga por herança. Mas o 7º mandamento diz, por exemplo, se você reter os bens de uma pessoa, pegar emprestado e não devolver. Ah, eu esqueci, irmão. É pecado. É pecado. Ah, mas eu lembrei, mas eu quis ficar comigo. É pecado mais grave ainda. Então, o ímpio pede emprestado e não devolve, diz a palavra de Deus. Se você pega emprestado, devolva, porque isso é o 7º mandamento, não furtar, né? Alongar a devolução de uma coisa, enrolar, como diz o brasileiro, isso é pecado, né? Que mais que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 2409? Defraudar no comércio, olha, ser injusto no comércio, pagar salários injustos, aumentar o preço, especulando sobre a ignorância ou miséria alheia. Tipo assim, o fulano é turista, ele não sabe como funcionam os preços, eu vou aumentar o preço para ele. Pecado contra o 7º mandamento. Ou então a miséria alheia, quer dizer, fulano não tem onde comprar, só tem aqui para comprar, então eu vou colocar mais alto o preço. Isso é pecado, né? São ainda moralmente ilícitos a especulação pela qual se faz
variar artificialmente a avaliação dos bens, visando levar vantagem em detrimento do outro. Quer dizer, esse terreno que eu vou vender vale tanto, mas eu vou dar uma enganada aqui e vou dizer que vale mais, né? Então, o catecismo vai explicar sobre o suborno, suborno de autoridades, suborno que autoridades fazem sobre o cidadão, né? Por exemplo, alguém que na pista vai, você tem que pagar uma multa. Não, mas se você der um dinheirinho aqui para mim, você não paga uma multa. Isso é pecado gravíssimo, né? Então, suborno de autoridades, de juízes, de advogados, tudo isso o catecismo fala. A apropriação e uso privado daqueles bens sociais, ou algo que é do governo, ou algo que é da sua empresa onde você trabalha, você estragar as coisas, você quebrar, não ter cuidado e ainda esconder aquilo que você quebrar, disfarçar. Se você quebrou, você deve reparar. Se você fez um erro, você deve consertar. Porque se você não consertar aqui, você vai pagar lá no purgatório. É preciso fazer reparação. Eu me arrependi, confessei com o padre. Só que o padre dá uma penitência para cortar as penas temporais do pecado, para cortar o seu purgatório. Se você não fizer, não consertar, não procurar reparar de algum modo aquele mal que você fez, você não está arrependido de verdade. Então o catecismo vai falar fraude fiscal, a sonegação de impostos, né? Desperdício de alimento, desperdício de energia, tudo isso é a falta contra a pobreza, é a falta contra o pecado, o 7º mandamento de não furtar. Infligir um prejuízo aos proprietários privados ou públicos é contrário à lei moral e exige reparação. Então, por exemplo, as promessas devem ser mantidas, os contratos rigorosamente observados, na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. O meu pai, uma vez, sentou para conversar com um homem muito simples, um japonês, e ele conversando com esse homem, ele contou para o meu pai, ele disse, sente aqui, eu vou pagar um almoço para a gente, um lanche, não lembro, um jantar. Aí ele conheceu esse homem, bateu papo, descobriu que ele era milionário, que ele era dono de uma empresa gigantesca, e ele contou para o meu pai que ele perdeu milhões e milhões, porque quando ele chegou do Japão aqui no Brasil, ele pensou que tinha a mesma tradição que tinha lá no Japão. Fez um contrato em palavras, a honra do homem tem valor. Nunca um homem iria, lá na cultura dele do Japão anterior, nunca iria faltar com a honra da sua palavra. Antigamente também, quando o Brasil era mais, como é que eu posso dizer, existia uma cultura católica, cristã de verdade, existia essa questão de valorizar a honra. Nunca uma pessoa se desonrava faltando com a palavra. Um homem faltar com a palavra é uma grande desonra, é uma vergonha moral. Isso era difícil acontecer antigamente. Os valores morais que hoje se infiltraram na sociedade. Então o homem chegou aqui no Brasil acreditando que aquele contrato feito de boca tinha valor. E ele perdeu milhões porque ele acreditou nisso. E aí ele entendeu como é que funciona o Brasil hoje em dia. Por enquanto. Porque isso vai mudar. Jesus Cristo está mudando o coração dos cristãos brasileiros. Cristãos católicos brasileiros estão virando católicos de verdade. E quem está ajudando nisso? A Virgem Maria. Você que vai se consagrar à Virgem Maria é um homem, uma mulher de palavra, de honestidade, de fidelidade. Ainda que seja em prejuízo, você busca o céu, você busca agradar a Deus e você tem ódio à desonra da sua alma, ódio à desonra da sua família, no sentido de ser fiel, né? De manter a palavra. Então o catecismo diz que uma pessoa que não honra os seus compromissos de contratos, é uma pessoa que está pecando gravemente contra o 7º mandamento. A reparação da injustiça cometida exige restituição do bem furtado ao seu proprietário. Por exemplo, Jesus abençoa Zaqueu por causa do seu compromisso. Zaqueu, quando encontrou Jesus, aqui tem uma pergunta para você. Você encontrou Jesus de verdade? Eu vou dar para você agora uma reflexão. Quando Zaqueu encontrou com Jesus de verdade, a vida dele mudou. Ele era corrupto. Ele era como esses políticos que roubam muito da sociedade, do povo mais necessitado. Só que quando Zaqueu encontrou com Jesus, Jesus não falou nada. Jesus só foi humilhado de ir na casa de Zaqueu.
Zaqueu procurou Jesus e Jesus falou: hoje eu vou na tua casa. Se fosse nos tempos de hoje, Jesus seria humilhado pelo povo. Como é que o senhor vai na casa desse bandido, desse mentiroso, desse homem que rouba dos pobres, rouba do povo? Mas Jesus queria salvar a alma dele. Quando Jesus foi lá na casa de Zaqueu, Jesus começou a ser falado mal, falaram mal de Jesus, criticaram Jesus, Jesus queria saber de salvar aquela alma, um filho pródigo, uma ovelha perdida, ele foi atrás. Simplesmente Jesus amou. Jesus não disse uma palavra para Zaqueu, porque ele sabia que Zaqueu ia ficar constrangido com o amor dele. Então o próprio Zaqueu vai dizer o quê? Está aqui. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir o quádruplo. Ele disse, eu vou dar a metade... Presta bem atenção. Zaqueu era rico. Mas ele disse, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E da outra metade que ficar para mim, se eu roubei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou dar 4 vezes mais para poder reparar o meu pecado. Ele ficou praticamente sem nada. A outra metade da riqueza dele, ele iria devolver para muitas pessoas que ele prejudicou. Ele quis a salvação eterna. Ele quis escolher o céu mais do que a terra. Mudou de vida, ficou mais pobre, mas agora honesto e agora com a alma salva. E Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa porque esse também era um filho de Abraão. Filho, filha, Deus está questionando você. Será que Jesus entrou na sua vida como entrou na casa de Zaqueu? Se ele hoje está entrando na sua vida, permita que essa consagração perfeita a nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos da Virgem Maria, traga uma mudança. Se você sonegava impostos, não vai mais sonegar. Se você colocava gato de energia na sua casa, não vai mais colocar. Se você desviava verba, não vai mais desviar. Se você usava o jeitinho brasileiro, trapaceava, não vai mais fazer isso. Mas, irmão Luiz Maria, no Brasil é muito difícil pagar todos os impostos, porque é cruel, os impostos do Brasil são cruéis. É difícil, mas não é impossível. Deus vai te dar sabedoria e você sendo fiel, mesmo à injustiça que fazem conosco, Deus vai ser fiel com você. Você hoje se decide pela verdade, pelo Evangelho. O catecismo vai dizer que você encontrar coisas dos outros. Uma vez um rapaz protestante, eu encontrei junto com meu amigo, encontramos uma carteira cheia de dinheiro e com o documento dele. Então nós ligamos para ele, dissemos onde era a minha casa, ele foi até a minha casa, até foi de bicicleta, e eu entreguei a carteira dele com todo o dinheiro que estava lá. Poderia dizer, não, o dinheiro, eu encontrei só a carteira sem o dinheiro, né? E ficar com o dinheiro para mim. Isso seria furto. Isso seria o 7º mandamento. Então, irmão, eu encontrei um dinheiro no chão e não tinha dono. Então não é pecado. Mas se você encontrou, olha, dá uma olhada se não tem alguém procurando, não é? Então faça a sua parte. Faça a sua parte para restituir aquilo que não é seu. Então, o catecismo vai dizer que, por exemplo, os jogos, por exemplo, jogo de carta, algum jogo, não é pecado. Mesmo apostas, não é pecado em si, né? Por exemplo, dentro da sua casa, você fazer uma aposta simples, o catecismo está dizendo que em si, aposta e jogos de azar não são pecados. Porém, dada a situação da sociedade atual, especialmente aqui do Brasil, né, deve-se tomar muito cuidado com isso. O jogo de azar e aposta se tornam moralmente inaceitáveis quando chegam a privar uma pessoa daquilo que lhe é necessário. Toma muito cuidado com essas bets. Estão destruindo a alma do povo brasileiro. Muito cuidado com qualquer tipo de vício que está destruindo apostas, vícios, jogos apostados. Cuidado, cuidado. O catecismo está dizendo que pessoas ganham um dinheiro alto em cima da desgraça do outro. Às vezes o outro tira a própria vida, às vezes o outro não tem mais como sustentar a família. Mas ele apostou e eu ganhei. Não, nem entre numa aposta desse tipo, porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus, né? Então, a paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave, diz o catecismo.
apostar injustamente ou trapacear nos jogos também é uma matéria grave, contra o sétimo mandamento, não furtar, e contra o oitavo, porque trapacear é mentir. A gente vai chegar ainda no oitavo mandamento. O sétimo mandamento também fala que a gente tem que ter um respeito pela criação. Você deve ter cuidado com os animais, cuidado com a criação, mas cuidado, esse cuidado não pode ser exagerado. Deus deu os animais, as plantas, a criação para o serviço dos homens, e o homem deve administrar bem, mas não faça dos animais o seu Deus. Cuidado, porque existe uma idolatria da natureza que não é de Deus. Está em Romanos capítulo 1. Cuidado, a fonte da idolatria. Adoraram a criatura no lugar do Criador. O Catecismo fala para a gente imitar São Francisco, São Filipe Neri, com o amor que eles tinham à criação, aos animais, às plantas. Mas, por exemplo, São Francisco, ele comia carne no dia do Natal. Ele recomenda que todos comam carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São Francisco de Assis. Então, olha o que o Catecismo diz. Ouça só. 2417. Deus confiou os animais à administração daqueles que criou à sua imagem, o ser humano. E, portanto, é legítimo servir-se dos animais para alimentação, para a confecção de vestes. Podem ser domesticados para ajudar os homens nos seus trabalhos, lazeres. O experimento médico e científico em animais são práticas moralmente admissíveis se permanecem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar e salvar vidas humanas. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles, olha, um extremo, maltratar os animais. Outro extremo, é igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens, do ser humano. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas, que são imagem e semelhança de Deus, que são destinadas a ter uma vida eterna, no céu ou no inferno. Lutar pela salvação e conversão das pessoas é mais importante. Os animais têm instintos. Deus criou eles para a nossa felicidade, para fazerem parte da obra da criação, mas estão submissos ao ser humano. E no Catecismo diz, não é uma submissão destrutiva, uma submissão construtiva. Mas, cuidado, eu repito, cuidado. A idolatria da natureza é um dos maiores perigos que a Bíblia denuncia e que a Igreja tem denunciado. Tenha cuidado com a criação de Deus, mas não deixa a criação, o seu pet, virar o centro da sua vida. Cuidado. Deus quer nos dar o equilíbrio. E para terminar, o sétimo mandamento tem a doutrina social da Igreja, que diz que qualquer sistema que sacrifica os direitos das pessoas em prol da produção, da coletividade da produção, isso não é do agrado de Deus. Isso é um pecado grave, né? Então, tudo pela produção. Em primeiro lugar está a dignidade do ser humano e a dignidade da família humana. E, por fim, fala do amor aos pobres. O Catecismo fala do sétimo mandamento, não furtar, que Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam dos pobres. Mateus 5,42, dá àquele que te pede e não volte suas costas para quem te pede emprestado. Então, é também um pecado contra o sétimo mandamento, não furtar. Uma vez eu ouvi uma palavra que mexeu comigo. Dar daquilo que me sobra é justiça. Dar daquilo que me falta é caridade. Não é? Então, se está sobrando, eu preciso dar para quem está necessitado. E isso não como um sistema político, não. É como liberdade do coração do ser humano. Você deve saber dividir o que você tem. Irmão, eu consegui isso com o meu esforço, com o meu trabalho, então é justo que isso seja propriedade minha. O Catecismo diz que sim, que é justo. Mas São Paulo diz assim, o Catecismo cita, São Paulo diz, você deve trabalhar com as suas próprias mãos para ter com o que ajudar os necessitados. O Catecismo diz, você precisa ajudar os necessitados, porque é Cristo.
Ah, irmão, tem gente que está assim porque quer, mas tem gente que está assim porque precisa. Tem gente que está assim porque não é culpa deles. Tem muitos pobres precisando da sua ajuda. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Ninguém. Sempre, às vezes os mais pobres são os que mais ajudam, com a presença, com o sorriso, com aquilo que podem fazer. Nunca vire seu rosto para quem precisa, porque isso também é um pecado contra o 7º mandamento. E para terminar, o último mandamento, não cobiçar, meditamos o 7º. Você viu como eu citei para você vários aspectos que você não sabia. Você pensava que não furtar era só pegar uma coisa do outro. Não, o catecismo vai trazendo para a gente a riqueza desse mandamento. E não cobiçar, como está na palavra de Deus, não cobiçar, não desejar para ti a casa do teu próximo, nem o campo do teu próximo, nem qualquer coisa que pertença ao teu próximo. O 10º mandamento desdobra e completa o 9º, que se refere, o 9º mandamento se refere à concupiscência da carne, que a gente meditou, que proíbe a cobiça de outros bens, que são os bens carnais, né? Não cobiçar a mulher do próximo. O 10º proíbe a cobiça dos bens dos outros, a raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o 7º mandamento proíbe. O que o catecismo está dizendo? Que nós só chegamos a cometer o 7º mandamento se primeiro nós cometemos o pecado contra o 10º. Eu vou pecar contra o 7º se primeiro eu cobicei, se eu tenho uma cobiça desregrada dentro de mim. A cupidez, olha, a concupiscência dos olhos leva à violência, à injustiça proibidas pelo 5º mandamento. A cupidez tem a sua origem como a fornicação na idolatria. Quer dizer, a cobiça tem a sua raiz na idolatria proibida nas 3 primeiras prescrições da lei. O 10º mandamento se refere à intenção do coração e resume, junto com o 9º, todos os preceitos da lei. Você livrar o seu coração das cobiças das coisas temporais tem a ver com os 10 mandamentos. Está explicando o catecismo. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos, a paixão imoderada das riquezas. Não é violar esse mandamento desejar obter as coisas que pertencem ao próximo, contanto que sejam por meios justos. Nossa, o meu vizinho tem um carro que eu acho tão bonito, era um carro igual o meu pai tinha quando ele era vivo. Eu queria tanto ter um carro igual aquele, eu vou ver se o meu vizinho me vende esse carro. Isso não é pecado, isso não é inveja. Então aquilo ali despertou em você, por exemplo, uma saudade daquilo que seu pai tinha, né? Algo afetivo. Não é pecado. Ah, ele não quer vender. Tá bom, eu vou respeitar. Aí não existe pecado. Aí eu vou procurar comprar em outro lugar. Mas você desejar um bem de maneira lícita que o outro tem, não é pecar contra o 10º mandamento. Contanto que seja por meios justos. O 10º mandamento manda banir a inveja do coração humano. E aqui a gente já meditou sobre isso, né? Que essa inveja deve ser vencida pela humildade e pela benevolência, fazendo bem, desejando bem para aquela pessoa. E a pobreza de coração. Bem-aventurados os pobres em espírito. As bem-aventuranças revelam uma felicidade de graça, de beleza e de paz. Os pobres em espírito são esses que não se apegam às coisas materiais e não se apegam às glórias humanas, não se apegam a si mesmo. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito, busca o reino dos céus, diz o catecismo. Quem se entrega nas mãos da providência do Papai do Céu, liberta-se da preocupação com o amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres, que eles verão a Deus. Quer dizer, se você está fazendo sua parte, está trabalhando, está se esforçando, buscando a Deus em primeiro lugar, confie em Deus e tenha um coração cheio de paz. Não queira, como diz, eu não separei essa passagem da Bíblia, mas o Eclesiástico 30, se eu não me engano, diz assim: Senhor, eu não te peço riqueza nem pobreza, me dá o necessário para cumprir a minha missão. E em 1 Timóteo capítulo 6, se eu não me engano, ele diz: aqueles que desejam buscar a riqueza
acima de tudo, afastam seu coração de Deus e caem nas armadilhas do demônio. Então, deixa essa ambição e seja ambicioso de ser santo, de cumprir a sua missão. Seja ambicioso de cumprir bem o que Deus está te pedindo, de cumprir bem a sua missão de pai de família, de mãe de família. Seja um ótimo profissional, mas não com ambições terrenas. Tenha, sim, a ambição certa, que é a ambição do amor, a ambição das virtudes, a ambição de ter paz na sua família, a ambição de ter a bênção de Deus. Essa é a ambição boa. Essas outras ambições são contra o 10º mandamento. A ambição, a cobiça, que vai te levar a pecar contra o 10º e depois contra o 7º, querendo pegar até mesmo aquilo que não é seu. Não é? Então, nós hoje vamos fazer o nosso propósito para vencer não somente a inveja, mas também a cobiça descontrolada dos bens terrenos e das glórias terrenas. Quanta alegria está presente numa alma livre da inveja. Não existe egoísmo, tristeza, maldade, nem escuridão em um coração assim, que está livre da inveja. E se você tinha inveja dentro de você, a partir de hoje Nossa Senhora está entrando na sua vida e ela está puxando com a mão, tirando, para você ter essa alegria e essa paz. Por isso devemos sempre lutar contra esse mal, que é uma ação diabólica, é uma luta espiritual. Devemos pedir muito a Nossa Senhora que nos ajude a vencer qualquer movimento de inveja que surgir na nossa alma. E como um bom propósito de vida e propósito de hoje, vamos procurar sempre nos alegrar pelas conquistas e pelos bens do próximo. Hoje, você pode, se quiser, anotar num papel, ou se quiser, você diante do Senhor, no seu momento de oração, comece a agradecer a Deus pelas virtudes, pelos dons espirituais e materiais, começando pelos da sua família. Senhor, eu te agradeço, porque o meu filho tem um dom de tocar violão, porque ele faz boas leituras, ele tem um dom de pregar bem ou de ensinar. Eu te agradeço porque a minha filha, ela tem o dom de se concentrar, ela tem o dom de ajudar as pessoas. Eu te agradeço, Senhor, porque o meu esposo, ele tem um dom de fazer isso, fazer aquilo, porque minha esposa faz isso, cozinha bem. Faça essa meditação e anote as virtudes das pessoas e louve a Deus pelas virtudes dessas pessoas. E você vai se alegrar, porque essas virtudes que Deus colocou nelas é para o seu bem. E você vai aprender a valorizar também o que Deus colocou de bom em você. Façamos a nossa oração. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai,
e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.